Oi pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Alan. O vídeo de hoje é um vídeo de um card game, lançado também no Diversão Offline. Saiu muita coisa lá, hein? E acho que já deve estar começando a ser vendido aí por vários lojistas, mas eu sei que no site da Ludofy estava em pré-venda e lá no evento eles também estavam entregando. Sem muita enrolação, vamos falar sobre um dos card games mais... eu não vou falar diferentes, porque a própria Ludofy lançou o Moltainai, né, um tempo atrás, e mais diferente que o Moltainai é impossível. Mas um dos card games mais legais e intrincados de jogar. Não intrincado em termos de regra, mas de estratégia mesmo, tá? O vídeo de hoje é sobre o interessantíssimo Pelópolis. Pelópolis acabou de ser lançado aqui no Brasil pela Ludofy. Pelópolis é do Bernd Eisenstein. Ele joga aí de 1 a 6 jogadores, tempo de duração de 45 minutos, discorda um pouquinho disso, tá? Esses 45 minutos eu acho que ele fica mais ou menos aí de 2, 3 jogadores. Mais que isso o tempo dá uma catapultada porque ele tem um pouquinho de AP. Pouco, mas tem. E ele coloca aí 14 anos ou mais. É isso aí, tá? Ele vem com o artista aí, o Matthias Katrin, a tradução do Rafael Verri, com vulgo Parma. E aqui o layout do Eisenstein, né? Deve ser a esposa, sei lá. E lá fora ele saiu pela Iron Games. Qual que é a ideia do Pelópolis? O Pelópolis, para quem não sabe, ele é originalmente um jogo de 2009, que era um jogo de tile laying, né? Com tiles. E ele teve até um relativo sucesso, mas ele é um jogo bem obscuro, tá? Não é todo mundo que conhece. E essa versão aqui, ela é super recente, se eu não me engano, ela é de 2017, 2016, não tenho certeza. Não, acho que é 2015, se não falando besteira. Entre 2015 e 2017, tá? E essa versão da Ludofy, ela já vem com a expansão do jogo, que é a Patronus, e também traz um modo solo para jogar. Eu joguei ele tanto a versão normal quanto a versão no modo solo. Não joguei com a expansão Patronus, então eu vou falar um pouquinho da minha experiência jogando o modo normal e o modo solo. Qual que é a ideia do jogo? Nesse jogo você vai ter muitas cartas, tá? Tem bastante carta. Basicamente metade do baralho é o baralho de moedas, ok? São essas cartinhas aqui, ó. E todas elas no outro lado mostram um tipo de good, vamos colocar dessa maneira, né? Um benefício. Então o que você pode ter aqui? Você vai ter pedras, você vai ter trigo, e você vai ter cartas de cidadãos e também cartas de madeira. Então vamos lá. Vamos falar rapidinho. Não vou explicar regra. Aqui no canal é regra explicar regra errada. Vamos falar sobre o jogo. No começo do jogo, cada jogador vai pegar uma dessas cartas aqui, ó, que são as cartas de civilização, e vai escolher uma aleatoriamente. Não vai escolher, né? Vai pegar uma aleatoriamente e vai jogar em cima disso aqui. Isso aqui é o que vai determinar o seu jeito de jogar, não necessariamente a estratégia, mas o seu jeito de jogar. Vamos aproximar um pouquinho aqui para eu falar um pouquinho sobre a estrutura da carta da civilização. Aqui em cima mostra o tipo de ameaça, né, tragédia que você pode combater melhor. Aqui é o seu income inicial, no começo do jogo. Aqui os pontos que ela vale, ok? E aqui um income que ela produz. Vou te explicar o porquê que é o income. Então, o que mais que você vai ter lá no tablô, né? Você tem essas cartas aqui que são cartas de referência, que você vai ganhar de acordo com os seus cidadãos, que é o seu income, já vou falar como é que funciona isso. Você tem uma carta de ordem do turno, ok? E você tem uma carta chamada Conquistas. Então assim, ele é um jogo de leilão, basicamente. No começo do turno, né, você vai ter um baralho aqui, que ele vai estar dividido por cartas com a letra A, cartas com a letra B e cartas com a letra C. A letra D, tá? Ela só é jogada quando você usa a expansão, que ela adiciona mais jogadores. Também deixa o baralho maior, vai ter uma fase a mais no jogo. Então como é que você vai fazer? Você vai pegar e colocar um número de cartas na fileira de baixo. Vai fazer 2 fileiras de cartas. Um número de cartas igual ao número de jogadores. Por exemplo, vamos falar que você vai jogar em 4 jogadores. Você vai colocar lá 1, 2, 3, 4. Vai colocar a carta de conquista. Então vamos fingir que essas cartas aqui são as cartas que eu coloquei na oferta, né? Vamos fingir que tem 4 cartas aqui embaixo. E aí eu vou colocar mais 2 cartas aqui em cima até totalizar 6. Então você vai ter 6 cartas na oferta. Ok? Então você vai ter o número de jogadores e depois completa até 6. Então você jogando em 2, você vai colocar 2 cartas, uma por jogador, mais 4 na oferta de cima. Qual a diferença? A diferença é que todas as cartas que estão na fileira de cima, você tem que pagar 3 moedas a mais por elas. Então, quanto mais jogadores, melhor, porque quanto menos você tem que desembolsar mais dinheiro. E eu achei isso uma maneira muito boa de equilibrar o jogo. Eu achei isso muito inteligente, uma atitude bem simples, mas legal. Por que é uma maneira de equilibrar o jogo? Vamos lá, vamos pegar aqui algumas construções para explicar. Quando as cartas entram para ser compradas, vamos pegar uma carta de terreno e uma carta de construção. Tá? Vamos explicar primeiro uma aqui, ó. Quando uma carta ela vai entrar para ser comprada, ela tem um valor mínimo, ok? De lance. Então, para você poder comprar essa carta, você tem que dar pelo menos
5 moedas, ok? De lance. E aqui essa habilidade dela que ela previne a tragédia chamada terremoto. Isso é o que ela vale no final do jogo. Ela também vai te dar um set collection para prever o terremoto da inundação. E aqui ela vai te dar uma produção imediata de 5 pedras, além do mais que ela vai contar com 1 na sua população, ok? Então todo mundo vai fazer as suas ofertas e vai abrir. Se por algum acaso alguém superou a sua oferta ela automaticamente vai para uma carta vazia à sua escolha, tá? E que esteja mais próximo do valor que você ofertou aqui. Caso você não queira isso, você pode recolher as suas moedas e guardar elas para uma futura próxima rodada. Então isso eu achei legal, porque assim, quando você é superado, né, numa oferta, você não está necessariamente fora do leilão. Então às vezes é interessante você analisar o que os outros estão fazendo para obrigar o cara a gastar mais numa carta que você vê que nitidamente ele quer por conta do set collection de prever as ameaças. Muito legal, sabe? Uma mecânica simples e muito funcional, achei isso bacana, tá? Aí depois vamos pegar aqui uma cartinha de terreno, a carta de terreno, mesmo esquema, tá? Aqui o lance mínimo, né, que você tem que dar para pegá-la. Aqui a quantidade de madeira que ela vai produzir, o que essas cartas produzem? Elas podem produzir madeira, elas podem colocar madeira e pedra, dependendo de alguns casos, geralmente são construções, e algumas colocam alimento também para você produzir. Aqui o que ela vale no final do jogo, aqui um set collection para prever tragédias, e aqui população. Então você vai ter lá, voltando na carta da civilização, né? Você vai colocar sempre do lado direito da sua carta as cartas de... oh meu Deus, de terreno, e do lado esquerdo as cartas de construção. Então você vai aumentando a sua fileira, né? Colocando as cartas ao lado. Quando você vai passar por uma fase de encame, você vai contar a quantidade de cidadãos, né, de citizens, que você tem nas suas cartas. Então aqui no exemplo aqui eu tenho 7. Então você vai pegar essa cartinha de referência, eu falei que eu não ia explicar a regra do jogo, mas estou explicando. Você vai pegar essa cartinha de referência, você sabe que de 6 a 7 você vai ganhar 3 moedas. E conforme a sua produção vai aumentando, você também vai ganhando bens únicos. Esses bens únicos para que servem? Toda vez que você tiver que pagar alguma coisa para construir, você por algum acaso não tiver a produção necessária, você pode usar eles aqui que eles valem como qualquer coisa, como alimento, como pedra, como madeira, enfim, ok? Então o jogo vai transcorrendo dessa maneira. A questão o que é? Sempre quando você vai abrir as cartas para leilão, as 2 primeiras cartas que aparecem, estes símbolos, né, o símbolo da tragédia correspondente, você vai movimentar um marcador. Então aqui eu vou mostrar as cartas de tragédia. Aqui, ó. Nós temos terremoto, né, então todas elas vão começar com um marcador cinza aqui. Toda vez que aparecer um símbolo elas vão andando. Quando chega aqui, isso acontece. Aí você vai olhar no manual o que cada uma faz. Algumas matam metade da sua população, algumas destroem metade das suas construções, outras acabam com todos os seus terrenos. É tenso. Ó, essa aqui, por exemplo, a praga. A praga mata, acho que é metade dos seus cidadãos, ou todos eles, não lembro. A tempestade, a seca, que ela detona toda a sua capacidade de produção. Você tem que apagar, tá vendo aqui? Eu acho que o máximo de produção que você tem, a carta que faz mais alto, você tem que apagar ela. Aqui, essa aqui é pesada, declínio. Declínio é o seguinte, se por algum acaso acontecer, você perde toda a sua produção de bens especiais e você só pode produzir até 3. Cara, isso aqui faz muita diferença no jogo, porque isso funciona como um coringa. Então, declínio é uma coisa que você tem que se proteger nesse jogo. O jogo vai transcorrendo dessa forma até o final. Tá? Então sempre vai ter uma rodada, todo mundo vai lá, vai fazer o esquema do leilão. O esquema do leilão eu achei genial, muito bom esse negócio das apostas. Quando elas são cobertas, né, elas são vencidas, elas vão para outra carta, muito bacana isso. Eu achei muito forte na parte tática, né, para você analisar o player area, né, a área de jogador de uma outra pessoa, e você vê que o cara vai estar interessado naquilo, ou seja, para se proteger de uma futura desgraça que está vindo ali, né, então você pode ir lá dar um lance para atrapalhar ele e até se beneficiar também da própria carta, mas eu gostei porque a interação entre jogadores é muito grande nesse jogo. Ele não é um jogo que você joga sozinho, entendeu? É um jogo que tá todo mundo ali, ó, pau a pau. O modo solo dele eu adorei, porque foi no modo solo que eu aprendi. Joguei o modo solo 3 vezes. O modo solo é bem difícil. Basicamente a mesma coisa que eu falei, mas ele vai influenciar a partida da inteligência do jogo, né? Artificial, de acordo com a fileira de cima, de onde você pega. Então, conforme você vai pegar a carta, você vai alimentando a inteligência artificial do jogo com cartas que vão pontuá-lo no final do jogo. Muito bacana, tá? Eu gostei dele tanto para jogar em grupo quanto para jogar ele no modo solo. Ótima aquisição para quem está atrás de um card game tão interessante quanto, não vou falar tão bom quanto, porque são jogos distintos, mas tão interessante quanto o Multi-Nine. Ele saiu com um ótimo custo-benefício esse jogo, ele estava muito barato lá na feira. Não sei como é que vai estar o preço agora dele, né, de venda, mas eu acredito que vai estar também, porque a Ludofy dá uma maneirada nos preços, eles não gostam de meter o preço lá em cima não.
A qualidade das cartas muito boa, tá? Qualidade básica deles. Só tem um porém nesse lançamento aqui. Um porém, mas é chatice da minha parte, tá? A caixinha, ó que legal. Tá vendo? Vem aqui separado, vem com os tokenzinhos no meio, um espacinho de token e tal. Pá, beleza, legal. Uhul, tudo maravilhas. Vou colocar todas as cartas aqui, ó. Vocês viram que tem bastante carta, né? Ó, rapidinho, só pra vocês verem como fica. Peraí. Já passou dos 10 minutos meu vídeo, já deu meu tempo, eu começo a me coçar quando vai dando 10 minutos. Ó. Não dá pra guardar eslivado. Se colocar isso aqui eslivado, malandro, vai ficar desse tamanho, tá? Como as cartas têm ótima qualidade, então não vejo necessidade, né? É sempre que eu sou burro funcional para embaralhar cartas, eu não sei embaralhar carta direito, eu tenho que baralhar igual criancinha, bem devagar, ou fazendo aquele esquema de separar tudo e misturar tudo depois, tá? É meu único porém. Eu acho que a caixa poderia ser um pouquinho mais alta para guardar eslivado, mas fora isso, meu, 100% ótima aquisição para quem gosta de card games e jogos pequenos. Sempre disse isso aqui, jogos pequenos sempre terão espaço de destaque no meu canal, beleza? Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos para os próximos vídeos. Vamos continuar abordando aí alguns protótipos, algumas novidades, jogos que eu estou prometendo falar há algum tempo, não falei ainda, beleza? Aquele abraço.